Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula para o concurso público da Prefeitura de Itaquá. Esta aula é para o ensino fundamental, professores do fundamental. É a apostila de número 2, apostila parte 2, referente aos autores do ensino fundamental. Então, para você que se inscreveu no ensino fundamental, são essas apostilas. Então, teve a parte 1 de autores e agora a parte 2. Lembrando que tem a parte geral de autores e a parte específica, ok? Então, vamos lá. Treinos de questões, autores, parte 2. São, ao todo, dessa segunda parte, mais 16 questões, tá? Mais 16 questões. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui, né, para visualizar melhor. Vamos lá. 1. Segundo os autores referentes à geografia, o mapa é uma ferramenta técnica, metodológica e de linguagem para aprender, além do processo como uma metodologia primordial ao ensino-aprendizagem da cartografia escolar. Então, primeira coisa, para relembrar o conteúdo, né, o pensamento do autor. Em nenhum momento eles falam que não é para trabalhar o mapa. Por exemplo, antigamente a gente fazia o mapa do Brasil e o professor de geografia, pelo menos na minha época, pedia para desenhar e pintar o mapa. Não fazia nenhum tipo de associação, ok? Então, assim, era só pintar, desenhar, pintar com papel manteiga. Isso é um método totalmente tradicional, né, gente? Então, os alunos não sabiam quais eram as regiões, né? Só pintava região norte, região nordeste, centro-oeste, sul, norte, sul, nordeste, centro-oeste e sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, isso. Enfim, né? Mas aqui os autores que falam da geografia, eles falam da importância, sim, de trabalhar o mapa, só que não de forma tradicional, e sim de forma dinâmica, em que os alunos participam ativamente. E aqui eles falam que o mapa é uma ferramenta tanto técnica, metodológica e de linguagem, ou seja, trabalhar o mapa para que tenha uma aprendizagem significativa. Por quê? Se os alunos não sabem nem o bairro onde eles moram, aí você vai trabalhar o mapa do Brasil, o mapa mundial, se eles não sabem nem onde eles estão inseridos. É mais ou menos nesse sentido. Mas em nenhum momento os autores descartam a importância da cartografia, que entra o mapa, tá? Então, se tratando disso, né, os autores falam a respeito do quê? Da importância do quê? A, do letramento científico. B, da alfabetização cartográfica. C, do espaço geográfico. Ou D, da alfabetização geográfica. O que esses autores falam? Lembrando que todas essas palavras são palavras positivas, né? Porém, tem algumas que não fazem parte do pensamento do autor e não são da área de geografia. Como é o caso da letra A, letramento científico é para trabalhar ciências, ok? Agora, as palavras cartográfica, geográfica fazem parte de geografia, ok? Mas os autores trabalham, né? O pensamento deles é trabalhar a alfabetização cartográfica, o espaço geográfico ou a alfabetização geográfica. O que eles falam lá no contexto deles? Só um minutinho, gente. Peraí. O que eu posso considerar sobre os autores? O que eles falam? Ou melhor, qual alternativa? Você quer falar qual alternativa você usou?
Ô, Pro, nessa daí, dá pra ficar na dúvida, né? Sim, dá para ficar Por- na dúvida. Dá para Que ficar. nem Você eu ficaria elimina aqui, tá? eliminaria a A e a C. Isso, exatamente. Eliminaria a A e a C, porque aqui é de ciências e aqui a C é de geografia, mas espaço geográfico é o que nós já trabalhamos. Agora, qual a abordagem, qual a metodologia que eles estão falando? Por quê? Espaço geográfico você tem que trabalhar em geografia, mas a pergunta é: qual o tipo de metodologia eu trabalho em geografia? Essa que é a pergunta principal, ó. Dá para confundir, Cartografia. sim. Ele fala da alfabetização cartográfica ou da Cartográfica. alfabetização geográfica? Qual que você Da colocaria? Cartográfica já está, cartográfica. ó, já tá dando a dica aqui, ó. É porque ele fala da Mapa, aprendizagem, cartografia da escola. aqui, ó. Então é cartográfica. Cartográfica, exatamente, ó. Tem que ir pela associação do que está sendo pedido. Ah, professora, Eu nem mas a estudei, viu? alfabetização geográfica também é de geografia. Sim, mas o foco deles é falar de cartografia, né? Então, assim, tem vários autores de geografia, mas os que estão na bibliografia de vocês, o foco deles é um mapa, o foco deles é na cartografia, tá? E Uhum. aqui a alternativa correta é realmente a letra B de bola, ok? B de bola, ok? Vamos E olha lá. que eu nem estudei ainda. Eu Não tô vendo estudou agora. ainda? Deixa eu pegar uma Não, caneta essa aqui não. para ir marcando. Essa Peraí. parte não. Não? Bom, vamos lá. Questão número 2. Deixa eu ver quantas são para ver se eu tô na apostila certa. 15 questões? Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu ir marcando aqui. Fundamental são 15 questões. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tinha marcado 16, é 15. Vamos lá, continuando. Questão número 2. Segundo Amaral e Guerra, sobre a neurociência e educação, o cérebro não nasce pronto. Precisa-se de para aprender e ter sucesso ao longo da vida. Estou falando de neurociência do cérebro. Ai, peraí. Coloquei a cor errada aqui. Estou falando de neurociência, estou falando do cérebro, estou falando de aprender, tá? E aqui a lacuna para completar. É a qualidade das nossas experiências e aprendizagens que modifica a arquitetura e o funcionamento cerebral ao longo do desenvolvimento. Escolha a alternativa que completa a lacuna. Então, ó, estou falando de neurociência, de educação, de cérebro, de aprender, de aprendizagem, de desenvolvimento, tá? Mas eles usam especificamente um tipo de interação. Então, ó, letra A, interação emocional. B, interação cultural. C, interação social. Ou D, interação intelectual. Eu colocaria a interação intelectual. Intelectual, vamos lá. Hum, Não é intelectual. não? Embora, por quê? Vou explicar. Quando nós falamos de cérebro, automaticamente nós Falamos do emocional? foca na mente, Na né? mente. Quando a gente fala de cérebro, a gente foca o quê? No cognitivo, no intelecto. Mas não podemos esquecer que não é só. Aqui a gente não está falando só do cérebro, a gente está falando da educação junto, tá? Então, se fosse só o cérebro, seria intelectual, cognitivo. Mas aqui nós estamos fazendo a junção dos dois. Então, Hum, eu eliminaria logo de cara emocional,
Que para aprender não é uma questão emocional. E não pode ser somente o intelectual, apesar que está escrito, digitado errado, ó, intelectual, tá faltando ler aí, tá? Então é a B, Não é só, cultural, ou é cultural ou cultura, é social. Então é uma questão cultural, que cultural, é uma questão cultural, cultural, porque vai juntar a neurociência com a educação. É uma questão cultural juntar. O social é a sociedade, tá? sim, É a interação com as pessoas. Lembre-se disso. Quando a gente fala de currículo, de aprendizagem, de desenvolvimento, é o cultural. Quando a gente fala de interação com as pessoas, é o social, tá? Aqui no caso, juntou neurociência com educação. Então, a alternativa correta é a letra B de bola, certo? nessa daí eu pensei só na neurociência ali, Mas tá junto, tá vendo? tá junto, deu para entender, Tá. Então, vamos eu não lá. reparei que tava junto. Tranquilo, tranquilo, é assim mesmo. Vamos lá. 3. O treino é para isso, justamente para isso. Barbosa oferece um panorama instigante, onde a teoria encontra a prática. Então, teoria e prática. O aluno não aprende só com a teoria. É conceitual e procedimental, teoria e prática. E os conceitos flertam com a realidade. Cada um é capaz de trazer mudanças significativas. Ela considera os docentes. Então, a pergunta aqui é sobre os docentes, professores. Sempre vocês têm que focar na última linha, que é a pergunta. Tem aquele texto que é um enunciado, porém o foco é na pergunta. Então, aqui a pergunta é: como que são considerados os docentes? Letra A, são considerados professores capacitados para a reorganização. B, são considerados agentes potenciais de transformação. C, agentes eficazes de informação. Ou nenhuma das alternativas. Atenção no enunciado. Quando nós falamos de mudanças significativas, o próprio nome já diz, mudanças, tá? Então, a D já não é. Se cair alguma coisa de D na prova, gente, já elimina, tá? Não é nenhuma das alternativas, nunca é, ok? Mas lógico, nós temos que ler. Vai ficar as 3 aí, tá? Aqui já temos a palavra docente, professor. Então, não ia Professores, repetir professor de novo, não, certo? tem que ficar atento a isso. Tem que ficar atento nessas dicas. Então, a Barbosa considera os professores como agentes. Ou agentes de uma informação ou agentes de uma transformação. Transformação. Transformação, a dica já está aqui, mudanças. Mudanças é Mudanças significativas. transformar. Oi? Mudanças significativas, transformar. Transformar. Então, aqui, a C, não é que a C tá errada. É que não é, o professor não é um agente de informação, no caso aqui, Transformação. tá? Se fosse na lei, ele é mediador do conhecimento. Aqui é o foco de autores. Então, ele já é uma pessoa que dá informação, professor, né? Porém, o foco aqui é transformar, é mudar, tá vendo aqui, ó, mudanças significativas. Então, ele é considerado agente potencial de transformação, letra B de bola, ok? Ô, professora, quando tiver, então, escrito na frase, que você colocou aqui dos docentes, aí na alternativa A tá professores, então nunca, quando tiver alguma coisa na pergunta com a alternativa, não é a resposta. Provavelmente não. Provavelmente, mas pode acontecer. Pode acontecer. Nesse caso aqui, não, porque ela considera os docentes como professores. Aqui no caso, a palavra docente já é um sinônimo de professores. Já é sinônimo, então não vai ser essa, porque já é sinônimo.
tá? Eles poderiam colocar assim, ó, ela considera os docentes como pessoas capacitadas de reorganização, para reorganização, mas dificilmente vai repetir o que está no enunciado com a resposta, tá? E pode ver que é algo diferente. Se a palavra já é docente, eles não iam colocar professor de novo, porque docente e professor dá no mesmo, tá? Então, ó, já tá dando a dica, mudanças. Mudanças é transformação, ok? Letra B de bola. Vamos Entendi. lá. Questão 4. De acordo com Barreto, a expressão um sonho que não serve ao sonhador reflete a frustração de muitos adultos que, ao buscar a educação, encontram um sistema educacional que não atende às suas expectativas. Este sonho, que poderia ser um sonho de emancipação e aprendizado, muitas vezes se torna um sonho não realizado, devido a limitações e desafios enfrentados. A educação deve ser um espaço onde os adultos possam aprender e se desenvolver, e não apenas um meio para obter certificações ou promoções. Então, mesmo que vocês não tivessem estudado o autor Barreto, tá? Adultos, certificações ou promoções. Letra C. Quais são os adultos que eu estou falando? Onde Educação. tem adultos estudando? Na EJA. Na EJA, Educação de Jovens e Adultos. A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa por todas. Então, a gente pode ter alunos da educação especial no infantil, no fundamental, no médio, em tudo, né? Ensino fundamental, eles não são adultos. Eles são adolescentes, crianças e adolescentes, porque é de 6 a 14 anos. Infantil, 0 a 5. Então, só vai ter adultos onde? Na educação de jovens e adultos. Ok? Já tá dando a dica aqui. Tá? Vamos lá. Então, a alternativa correta... Tem que interpretar. Isso. Porque as questões do concurso não é só você saber sobre um autor, sobre uma lei, você também tem que saber interpretar e pegar as dicas no próprio enunciado sobre o que está falando, tá? Vamos lá, letra C, aí na 4. Questão 5. Falando em matemática, tem por finalidade repensar as condições de maneira que se torne mais acessível a compreensão do aluno. Um conjunto de situações cujo domínio progressivo pede uma variedade de conceitos, de esquemas, de representações simbólicas, em estreita conexão, conjuntos que contribuem com o domínio dessas situações. Então, deixa eu pegar aqui as palavrinhas. Vamos lá, explicando, relembrando, né? Não só na matemática, mas em todas as disciplinas das áreas dos conhecimentos em geral, se pede para trabalhar conceitual, procedimental, atitudinal. O que é o conceito? Conceitual, o que é a planta? Então, eu explico as partes da planta, o que é uma planta, tal. Procedimental, ação. Vou mostrar para vocês, vou plantar, né? Vamos plantar aqui uma sementinha? Ação. Atitude, não vamos deixar a planta morrer, então temos que regá-la, tá? Então, para ter uma aprendizagem significativa, vai entrar todos os tipos de aprendizagem, ok? Mas, aqui, na matemática, está a dica do autor Bitter. Variedade de conceitos, esquemas e representações, ó. Letra A, não é conceito? Conceitual? Se fosse procedimental, seria alguma ação, eles participando ativamente da ação.
Se fosse atitude, olha, eles foram e regaram a planta, aí seria atitude. Aqui no caso está falando dos conceitos, conceitual, tá? É a letra A, conceitos é o conceitual. E porque tá falando da matemática também, né? Variação de conceito dos esquemas. Isso, mas na matemática também trabalha o Pode- procedimental e o atitudinal também, tá? Mas aqui nós estamos falando dos conceitos. Já tá dando a dica, é o conceitual. Temos que trabalhar todos, mas nesse caso aqui tá pedindo o quê? O conceitual. Conceitos, esquemas, representações é o conceitual, tá? Não é o procedimental. Agora, se tivesse aqui no enunciado, os alunos estão resolvendo uma situação, problema. Processual. Aí seria o procedimental, ação, Procedimental. tá? Ação. A professora está explicando que não pode empurrar na fila o respeito ao outro na aula da matemática. Atitudes, valores, tá? Ok? Vamos lá. Ok, deu pra entender. Vamos à questão 6. Helena Copote Calai discute a importância de aprender, mais uma de geografia. Geografia nas séries iniciais do ensino fundamental. A partir da aborda o papel da geografia nesse nível de ensino e a necessidade de iniciar um processo de alfabetização cartográfica. Olha novamente, mudou a autora, presta bem atenção. Nós já falamos de 2 autores da geografia. 2 autores. Essa também é de geografia e ela usa a mesma expressão que já foi uma alternativa aí. Alfabetização cartográfica, tá vendo? A mesma. Calai considera também os conteúdos da geografia presente nos currículos escolares como uma maneira de contribuir na alfabetização da criança. Ou seja, aprender geografia de forma significativa e aprender de fato mexer com o mapa, que o mapa não é só desenho, copia e cola, ok? É aprender de fato, utilizar significativamente, contextualizadamente o mapa cartográfico, tá bom? O objetivo é discutir as exigências teóricas e metodológicas da geografia para referenciar o ensino e a aprendizagem. Então, aqui, para completar essa lacuna, aprender geografia a partir da A. Leitura da sala de aula, do compartilhamento e do ambiente inserido. B. Leitura do mundo, da vida e do espaço vivido. C. Leitura do docente, do discente e do responsável. D. Leitura do livro, da avaliação e do espaço geográfico. Quando nós falamos de alfabetização, nós também falamos de letramento. Então, vamos fazer uma associação. Quando o professor vai alfabetizar a criança, né, igual Magda Soares, ela fala sobre alfabetização. O que é alfabetização? Aprender a ler e escrever. O que é o letramento? É a função social da leitura e da escrita, ou seja, o que ele vai usar isso na vida dele, certo? Por isso que fala alfabetização e letramento. A alfabetização e o letramento não é só na língua portuguesa, é na matemática, nas ciências, na história, na geografia, em tudo, certo? Então, aqui no caso, o que seria uma alfabetização cartográfica? Aprender, né? O que é o mapa e questões de cartografia. Então, aqui o foco mapa, por exemplo. Alfabetizar, aprender o que é o mapa, assim como aprender a ler e escrever, certo? Agora, a função social de geografia. A função social é o letramento, ok? Ou seja, o que eu vou usar isso para a minha vida? O que eu vou usar isso lá fora, sem ser na escola? Ok? Então, se eu chegar na minha casa e minha mãe me der um mapa e falar assim, onde você está localizado? Eu saiba que eu estou localizado no bairro tal,
no município tal, que fica no estado tal, que estou dentro da região sudeste do Brasil, dentro do mapa mundi eu estou no continente americano, dentro do continente americano o meu país, Brasil, é a América do Sul, e assim por diante. Então é algo a mais, certo? Então aí, o que você colocaria? Que é uma leitura de sala de aula, do mundo do docente ou do livro? A C, a D eu descartaria. Você descartaria C e D logo de cara, então vamos lá, vamos descartar C e D. Tá no caminho certo, tá? Leitura do docente, leitura do livro. Não, é muito mais do que isso. Você vai conseguir chegar na alternativa correta. Aí o meu foco é sala de aula ou é mundo? O que eles aprendem é só para ficar na sala de aula ou além dos mundos da escola? Eu colocaria a letra B, porque além do mundo da vida. Eu eliminaria a letra A, porque o que eles vão aprender é além da sala de aula. É para a vida deles. Letramento é a vida, leitura de mundo para a vida. Ou seja, eles não vão ficar com aquilo só para a sala de aula. É além da sala de aula. É para o mundo, ó, leitura de mundo. Vamos supor, outro exemplo. Ele vai fazer uma viagem. Então, ele vai fazer uma viagem nas férias dele para o Nordeste. Ele tem que entender que para onde ele está indo, ele saiu da região dele. Ele saiu do estado dele. Então, ele está no estado de São Paulo, região Sudeste. Ele foi passar as férias na casa de um familiar que mora no Nordeste. Ele mudou de estado, ele mudou de região. Ele tem que entender. Isso é além da sala de aula, tá? Então, letra B de bola, alternativa correta, ok? E ele também vai poder comparar, né? Que é diferente, né? De um lugar para o outro. Exatamente. Ele pode comparar no próprio mapa. Olha, a região sudeste está aqui no mapa, então eu moro aqui. Eu vou lá para casa da minha avó, lá no Nordeste, nas minhas férias. Olha como a região Nordeste é maior do que a Sudeste. No desenho mostra. Por quê? Porque na região Sudeste, também, ele começa a comparar. Ele começa a comparar. Olha, na região Sudeste, onde eu moro, são 4 estados só. Mas olha no Nordeste, quantos estados são? Eu vou pro Rio Grande do Norte, né, professora, mas olha também, quantos tem. Tem Bahia, tem um monte. Oi? Viu? O clima ele também pode notar, né, que é diferente de São Paulo. Exatamente. A paisagem que vai ser diferente, o clima vai ser diferente. Tudo isso entra na geografia, certo? Vamos lá, é exatamente isso. Tô indo bem. Tá indo bem. Vamos lá. Questão 7. Segundo os autores da área, que concordam plenamente com a legislação, o ensino religioso tem por objetivo propor reflexões sobre fundamentos, costumes e valores das diferentes religiões existentes na sociedade, explorando os conteúdos de maneira interdisciplinar, com atividades que estimulem o diálogo e o respeito entre religiões. O ensino religioso aos educandos. Então, antes de responder, lembrando, na legislação federal, é obrigatório o ensino do ensino religioso a partir do 6º ano do fundamental, certo? É obrigatório. Tem escolas que não tem, mas na lei é obrigatório, tá? E tem escolas que seguem exatamente. Porém, a pergunta é, o ensino religioso aos educandos. A lei e as escolas são obrigadas a oferecer. E aos educandos? A, é obrigatório eles participarem? B, é facultativo participarem? C, é indiferente, participa ou não, tanto fez como tanto faz? Ou D, é indispensável, eles não precisam participar de nada? E aí, com qual você ficaria?
A letra B de bola. Letra B de bola. Então, obrigatório, vamos lá. Logo de cara, eliminaria duas, indiferente e indispensável. Ou é obrigatório ou é facultativo. Obrigatório é para o governo. O governo, as escolas são obrigadas a oferecer. Porém, para os alunos, porque a pergunta é aluno, é facultativa a matrícula para eles. Eles fazem se eles quiserem. Tudo bem? Mas tem que ser oferecido, né? Para eles poderem fazer, tem que ser oferecido. Enfim. Vamos lá. Questão número 8. Questão número 8. Segundo Castelar, as metodologias ativas, hoje se fala muito, né, das metodologias ativas, são abordagens pedagógicas que estimulam a participação ativa do aluno no processo de aprendizagem. Elas permitem que os alunos não apenas recebam informações, mas também participem ativamente da construção do conhecimento, desenvolvendo habilidades essenciais para o século XXI. Essas metodologias valorizam a resolução de problemas, o pensamento crítico, a autonomia, enquanto o professor atua como mediador do conhecimento, orientando o aprendizado e criando situações que incentivam a investigação, o diálogo e a aplicação prática dos conteúdos. Um exemplo importante são quais, né? Um dos exemplos de uma metodologia ativa. Letra A, os projetos interdisciplinares, que envolvem todas as disciplinas. B, brincadeiras. C, sequências didáticas. Ou D, relatórios. O que é um exemplo de uma metodologia ativa? Vários autores citam essa metodologia. O que você acha? Eu tiraria a letra B e D de cara. Então, você eliminaria a letra B e letra D. Vamos lá, tá no caminho certo. As brincadeiras, vamos lá, entram no lúdico. Então, assim, por exemplo, a criança, ela aprende e se desenvolve brincando, tá? Ok, são eixos estruturantes. A pergunta é, exemplo de metodologia ativa. As brincadeiras independente do que você faz, você pode dar uma brincadeira, ok? E relatório é obrigado a fazer relatório, tá? Então, por exemplo, fazer uma avaliação de um aluno. Então, por exemplo, no infantil, observação e acompanhamento, eu faço o relatório do aluno, ok? Falando como ele está nisso, naquele campo de experiência, naquele outro, tal. Vai sobrar, então, aí para você, projetos interdisciplinares e sequências didáticas. Aí você vai ter que resolver qual deles é um exemplo de uma metodologia ativa. Onde, eu colocaria sequências didáticas. Participam ativamente. Vamos lá. Você colocaria sequências didáticas. Você sabe o que é uma sequência didática? Não, seja sincera. Bem. Eu tenho que te explicar, tá bom? Então, vamos lá. O que seria uma sequência didática? É algo positivo? Sim, é algo positivo. Mas o que é uma sequência didática? Por exemplo, na minha sala, os alunos não são iguais. A nível de aprendizagem, uns estão caminhando, outros estão meio paradinhos, outros já estão meio avançados, enfim. Aí, o que eu faço? Eu aplico uma sequência didática. Exemplo, fácil, mediana e difícil, ok? Então, assim, eu começo com a fácil, aí vai atender alguns alunos. A média já vai atender mais e a difícil já vai atender outros. Ou seja, todos vão participar de todas as sequências didáticas, né? Eu vou aumentando progressivamente a dificuldade. Isso é uma sequência didática, ok? Em outras palavras, né? Tô para ser mais rápida aqui. E
entre sequência didática e projetos, a metodologia ativa, um grande exemplo da metodologia ativa é o projeto, tá? Eu vou te explicar o porquê. O porquê que são os projetos. Porque a metodologia ativa, eles pedem a participação ativa dos alunos. E a participação ativa é nos projetos. Por quê? A sequência didática, quem elabora é o professor, não são os alunos. O professor já traz a atividade pronta. Deu para entender? Ele já traz 3 tipos de exercícios diferentes, atividades, trabalho, enfim, tá? Agora o projeto. Deu para entender. O projeto, aí sim o projeto tem a participação ativa dos alunos. Junto com o professor, eles pensam no tema, juntos eles vão pensar na divisão dos grupos, juntos eles vão pensar quem vai ler, quem vai pesquisar, quem vai montar, quem vai digitar, quem não sei o quê. Eles vão pensar como avaliar isso daí, como apresentar isso aos pais, como apresentar isso para as outras salas. E, ainda mais, o projeto envolve todas as disciplinas, interdisciplinar. Então, eu junto português, história, geografia, matemática e ciências, eu vou juntando. Exemplo, só para finalizar aqui um grande exemplo. Isso não serve só para o fundamental, serve para todos, tá, gente? Vamos supor, esse ano vai ter a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo 2026. Aí, o que eu vou poder fazer? Vamos montar um projeto na escola da Copa do Mundo? Vamos. Todas as disciplinas vão participar. Então, vamos lá, um exemplo. A professora de artes vai trabalhar os mascotes da Copa. Então, são 3 mascotes que nós teremos esse ano. Então, tem o mascote que é o alce, o animal alce, que representa vermelho, representa o Canadá. Aí nós temos a onça pintada, que é o verde, que vai representar o México. E nós temos a águia azul, que vai representar os Estados Unidos. Por quê? Porque são esses 3 países que farão a disputa da Copa. Não vai ser em um país só. Então, assim, professor de artes trabalha isso. Já o professor de educação física, com futebol. A professora de história trabalha a história da Copa. A professora de geografia, os lugares, os países, né? Que vão fazer, vai ter a disputa lá das Copas. Português, eu faço uma interpretação de texto com eles, um exemplo. Matemática, vamos fazer um gráfico de quem já ganhou a Copa do Mundo. Tá dando para entender? Então, assim, projeto é algo de imenso, tá? Então, é um grande exemplo da metodologia ativa aí, ok? Ok? Professor, então quando for metodologia ativa, e se tiver na questão os projetos, então é ela que entra no caso. É o projeto, assim. Não tenha dúvida, é ele. O exemplo porque o aluno participando, né? Exatamente, é projeto, tá? Vários autores vão falar de projeto, vários, ok? Ok. Porque outra coisa aqui que você pode pegar como exemplo, além disso daqui, da participação ativa dos alunos, desenvolvendo habilidades essenciais, resolução de problemas, pensamento crítico, autonomia, autonomia. O aluno vai participar de tudo sobre o projeto. O professor vai mediar, não é ele que vai montar. É a sequência didática que o professor monta, né? Olha lá, outra coisa. O aluno vai ser obrigado a fazer uma investigação, uma pesquisa. Entendeu? Por isso que ele participa ativamente. É os projetos, ok? Vamos lá. Questão 9. Coutinho Galvão, que escreve junto com Na verdade, não é que elas escrevem juntas, tá? Não é que a Rejane e a Adriana escrevem juntas.
é que elas falam sobre o mesmo assunto, então junta, tá? Por isso que juntou as duas na mesma questão. Vamos lá. Pensar na formação dos professores de arte, a partir da análise dos conceitos de educação baseada nas artes, experiência e professor reflexivo, tendo como enredo a necessidade de criar estados de invenção. Deixa eu só colocar a pessoa aqui para entrar na aula, para não ficar esperando, porém a gente vai dar continuidade que não terminou o seu, tá bom? Deixa eu só colocar a pessoa aqui que tá pedindo para entrar. Cadê? Deixa eu tentar colocar aqui. Ai. Ué, não tô conseguindo colocar a pessoa. Permitir. Ok, agora foi. Voltando aí. Então, na questão 9, elas falam da área de artes. A aposta era que a formação dos professores de arte e sua atuação precisam ser pensadas a partir do tripé, ou seja, de 3 situações, tá? Então, aqui nós estamos falando de arte, o fazer artístico, tá? Então, a proposta delas é formar os professores em arte, para que eles tenham uma aprendizagem mais significativa, os professores, para poder transformar suas aulas de artes. Quais seriam esse tripé, tá? Letra A, em artes, produção, investigação, ação. B, invenção, criação, imaginação. C, transformação, investigação, informatização. D, criação, socialização e classificação. Então, tem palavras negativas no sentido assim, isso não faz parte de artes, ou não tem nada a ver com a área de artes, para vocês eliminarem, tá? Porque o tripé são os 3 juntos. Então, tem palavra que não vai entrar. Então, qual que vocês eliminariam logo de cara por conta de uma palavra que não tem a ver com artes? Ou que seja negativa, por exemplo? A letra C e D, será? Isso, letra C e D eu elimino. Por quê? Aqui nós temos classificação e aqui nós temos informatização. Ficaria A, produção, investigação e ação, ou B, invenção, criação e imaginação. Presta bem atenção. Qual entra no fazer artístico? Se você analisar Letra B de tudo que bola? é artes, você vai saber. Oi? Letra B de bola, invenção, criação e imaginação? Exatamente, artes é isso. Você cria, você inventa, você imagina. Imagina. E elas falam, não é nada copia e cola. Não é você dar um desenho e mandar eles copiarem aquilo, é eles criarem, eles inventarem, imaginarem, tá? Isso é o tripé. Apesar de ter palavras positivas aí na letra A, tá? Artes, o fazer artístico é a letra B. Invenção, criação, imaginação. É isso que é usado em arte, tá? Letra B de bola. Vamos lá, próxima. Paulo Freire. Paulo Freire, Pedagogia dos Oprimidos. Só um minutinho, deixa eu dar entrada para o pessoal não ficar esperando. E a gente vai continuando, tá? Opa. Permitir. Ok, continuando. Vamos lá, o pessoal vai aguardando aí para começar o deles. Paulo Freire, Pedagogia dos Oprimidos. Mais gente entrando aí. Vamos lá, vamos dar entrada. É que já acho que já deu o horário, né? Da outra turma, acho que é por isso, atrasou.
Paulo Freire, Pedagogia dos Oprimidos, propôs uma nova forma de educação que teve como foco a conscientização e o diálogo entre alunos e professores, para que juntos eles pudessem se humanizarem na hora de ensinar e aprender. E faz uma crítica contra uma outra abordagem, comparando como uma opressão. Trata-se. Então, aqui, o foco é no Paulo Freire, Pedagogia dos Oprimidos, que ele fala, né, que as pessoas não podiam se expressar, né, era aquilo e pronto. Então, ele faz uma crítica, né, com essa opressão. Por isso que ele escreve Pedagogia dos Oprimidos, porque ele fala que a forma como o ensinar ou aprender na época, era considerado uma opressão. E ele faz essa crítica contra essa opressão. E ele fala que deve mudar, isso deveria mudar, né? Porque para que realmente aprenda, se desenvolva, o ensinar a aprender, é necessário se conscientizar, ter o diálogo, a humanização, né? Que ele era muito humano aí. Então, essa crítica que ele faz é contra o quê? Ele critica a educação escola nova. B, ele critica a educação tradicional. Ou a crítica dele é a C, educação pós-crítica? O que ele critica? A crítica dele é contra o quê? Qual que você colocaria? Eu tiraria a letra A e a D. Não entendi. Eu vou tirar a A e a D, mas... Você vai tirar a A e a D? Então, elimina. A crítica dele não é contra a escola nova e a D nenhuma das alternativas. Ok. Qual que você ficaria entre B e C? A escola tradicional. Você ficaria com a B? A B é a alternativa correta, é a B. A pós-crítica já é mais atualizada. Oi? É a B. A crítica dele que fala da pedagogia dos oprimidos é a tradicional. Que ele fala que é uma opressão. Que a pós-crítica depois... alunos não participam. Os alunos não participam. Tá? É nesse sentido. Então, elimina as outras não por serem incorretas no sentido de palavras negativas. É porque a crítica dele é contra a tradicional. Ele é a favor da nova, a favor da pós-crítica, né? É a tradicional, tá bom? Vamos lá. Questão 11. Freitas, Luiz Carlos de Freitas, sobre avaliação educacional caminhando pela contramão. Coloca formas alternativas para se lidar com os processos de avaliação em níveis simultaneamente. Aqui eu já vou dar a resposta, por quê? Existem realmente os 3 tipos de avaliação, não só por ele, pela própria lei, por outros autores, tá? Então, assim, nós temos... Deixa eu desligar aqui, gente, alguém tentando aí. Depois eu falo com a pessoa aqui no intervalinho. Peraí. Oi! Então, aqui no conteúdo, nós temos 3 tipos de avaliação. A avaliação da aprendizagem é aquela aluno-professor, professor-aluno, tá? Sala de aula. A avaliação institucional é da escola. É a escola que faz a avaliação da sua escola. Então, como está a alimentação, a limpeza, o atendimento, a infraestrutura da escola, tá? E a avaliação de sistema, também conhecida como avaliação de rede, também conhecida como avaliação externa. São aquelas provas que são enviadas pela Secretaria de Educação, pelo Ministério da Educação, exemplo, Saresp, Saeb, Prova Brasil, tá? Então, as 3 estão corretas, porque existem esses 3 tipos de avaliação na escola, tá? A alternativa correta, porque eu tinha que explicar para relembrar o conteúdo, a alternativa correta, letra C mesmo, ok?
Vamos lá, questão 12. Autora Laura Fumagalli destaca a importância do ensino de ciências naturais nas séries iniciais do ensino fundamental, enfatizando a necessidade de metodologias o quê? Para uma aprendizagem eficaz. A autora argumenta que o ensino de ciências deve ser abordado de forma crítica, considerando as contribuições da psicologia e a complexidade do conhecimento científico. Além disso, a pesquisa discute a importância da alfabetização científica e a necessidade de uma prática docente consciente e crítica, fundamentada na articulação entre teoria e prática. Quando nós estamos falando do ensino de ciências, né? Alternativa A. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ai, eu soltei a gravação? Soltei. Ai, que susto! Vamos lá. Nós temos várias palavras positivas. Investigativas é positivo. Inovadoras é positivo. Facilitadoras é positivo. Mediadoras é positivo. Tá? Todas são positivas aí. Ok? Aí, o que acontece? Nós iríamos eliminar a C e a D, tá? Porque quando a gente fala mediadora, facilitadora, aí no caso mediadora, é o professor mediador do conhecimento, facilitador entre aspas, né? Não é que ele facilita a atividade mais fácil, ele vai facilitar a construção do conhecimento, não facilitar a atividade, nesse sentido, tá? Nós teríamos aí duas alternativas. A investigativa, que puxa aí ciências, e aqui no caso, inovadoras. As duas seriam consideradas positivas, tanto a A quanto a B. As duas são positivas, tá? As duas. Mas a letra A acho que é a correta. Investigativa. Investigativa porque em ciências nós pesquisamos, né? Nós pesquisamos. Só um minutinho, peraí. Voltando. O que acontece? As duas palavras são positivas, tanto investigativas quanto inovadoras. Porém, nós temos duas autoras de ciências, focadas em ciências, tá? A Fumagalli, ela vai pelo pensamento não da investigação, ela vai pelo pensamento do dinamismo nas aulas de ciências. Então, a alternativa correta aqui dela seria inovadoras, tá? Peraí que eu vou completar o assunto aí. Inovadoras. Aí nós temos a outra autora, é que eu tô tentando lembrar se é a Castelar. Não, a Castelar não é dessa área. Depois eu lembro para vocês. Não é a Castelar, é outro nome. Depois eu lembro, tá? Que agora é tantos autores na cabeça. Ela sim fala da investigativa. Eu tô tentando lembrar se é a Carvalho. Enfim, isso não interfere agora no momento, tá? Eu quero dizer assim, que a investigativa não é que está errado, é que não é usada por essa autora, tá? Essa autora, o foco dela é na inovação e não na investigação. Embora, quando a gente fala de ciências, entra a pesquisa e entra a investigação. Porém, é para pesquisar, para investigar de forma inovadora, dinâmica. É nesse sentido, tá? Mas, provavelmente, se caísse dessa forma na prova, daria recurso. Certamente, daria recurso aí nessa, tá? Mas no caso aqui, a Fumagalli é inovadoras a palavra que ela usa como metodologias inovadoras e não metodologias investigativas, ok? Vamos lá, continuando. Vamos lá. Questão 13. De acordo com o autor Neira, Marcos Garcia Neira,
que fala sobre a educação física. Vocês perceberam que na bibliografia de Itaquá, o fundamental, ele vai em todas as áreas do conhecimento. Então, autor de português, autor de matemática, de história, de geografia, de ciências, de arte, de educação física, ele vai, tá? Porque são disciplinas que fazem parte do fundamental. Então, agora a educação física em ação propõe um currículo. Então, que tipo de currículo a educação física propõe? A, cultural, B, político, C, técnico, D, social. Tudo que envolve currículo, tudo que envolve, é a dica que eu vou dar no dia da prova. Tudo que envolve currículo, ensino-aprendizagem, é o quê? Vamos lá. É o quê? Tudo que envolve ensino-aprendizagem, currículo, desenvolvimento, formação. Lembra lá que nós falamos? Neurociência junto com a educação, não é uma coisa só. Não é só Social? intelectual, não é... Oi? Qual que você iria? Social? Não é o social. Mais uma vez é o Não. cultural. Cultural. Eu fiquei entre social e cultural. Social, você vai pensar assim, social. Estar em sociedade, interação social é a interação com as pessoas. Cultural é com o currículo, com o aprendizado, com o desenvolvimento, com escola. Entendeu? Porque o social lembra do Vygotsky. Social é interagir com as pessoas, interagir com o lugar, interagir com todos. Social é isso, socialização. Aqui, quando eu falo de currículo, é cultural, tá? Educação física. Então, elimina político, técnico e social, fica com cultural. Alternativa A. Vamos lá. 14. Santos traz reflexões sobre a importância da escola, da contemporaneidade, para o estudante de escola pública atuar em uma sociedade cada vez mais conectada digitalmente. Possibilitar ao estudante ampliar suas conexões de leitura de mundo. O objetivo é refletir sobre a importância do... a dica já está aqui. Leitura de mundo. E como resultado, considera-se que a desigualdade social pós-pandemia revela a necessidade de dotar as escolas públicas de infraestrutura com equipamentos digitais, frente aos desafios em um mundo conectado. Estou falando de digitais, de conexão, né? Deixa eu ver se tem mais alguma palavra. Não. A alternativa que completa a lacuna. Então, vejam. Quando eu falo... Vamos eliminar aqui. Quando eu falo de leitura do mundo é alfabetização... Lembra lá em português? Alfabetização, aprender a ler e escrever. Letramento, a função social da leitura e da escrita. Lembra? Então, quando eu falo leitura de mundo é alfabetização? Não. Então, já elimino a A. É alfabetização? Não. Então, elimino a B. Vai ficar entre C e D. Quando eu falo leitura de mundo, são os recursos tecnológicos ou é o letramento digital? Letramento digital. Letramento digital. Então, tudo que é leitura de mundo é letramento. É o que ele vai usar isso na vida dele. Hoje eles usam todo o tempo. Internet, tablet, celular e tudo. Tá? Então, não são os recursos tecnológicos. Quando fala leitura de mundo, é o letramento digital. Letra D de dado. Ok? Letra D de dado. E vamos para, acho que última ou penúltima questão do ensino fundamental de Itaquá. Deixa eu ver se tem mais. Não, é só até a 15 mesmo. Vamos lá. 15. Schneider abrange uma reflexão sobre a constituição da disciplina de História no contexto educacional brasileiro. Conclui que a história ensinada nas escolas ainda
está alicerçada no paradigma de uma história tradicional. É uma crítica dos autores, que supervaloriza os heróis, as datas comemorativas e memorização dos fatos. É uma crítica, tá? Ai, já estou dando a resposta. Desculpa, gente, agora já foi. Olha lá, eles estão criticando que ainda existem professores, ainda existem escolas que ensinam história dessa forma, só falando quem foram os heróis da época, só focando em datas comemorativas, só memorizando, né? Que dia é o dia da independência? 7 de setembro. Quem foi? Dom Pedro. Quando se comemora? Então, assim, a história, trabalhar, ensinar história é muito mais do que isso. Tem que contextualizar, né? Tem que fazer uma comparação do antes e o agora. Enfim, não é só isso, né? E não é memorizar, ok? Então, os autores, eu já vou dar a resposta, porque eu já, sem querer, eu já falei. Os autores não Letra estão B. concordando com isso. Não estão ignorando o fato, eles estão fazendo a reclamação e não estão elogiando dessa forma de trabalhar. Eles estão fazendo uma crítica, então estão criticando, ok? Letra B é a alternativa correta. E aqui, só um minutinho, eu vou parar a gravação. E aqui nós finalizamos, deixa eu deixar um recadinho aqui também, porque depois, além da turma que vai prestar Itaquá, esse vídeo também depois vai para o YouTube, quando for liberado, né? Depois. Então, o que acontece? Quando for para o YouTube, por favor, ajudem o canal, né? Quando a gente libera o material lá, é para ajudar a galera. Então, por favor, curtam, compartilhem, façam comentários, deixem seu like lá que vocês gostaram do conteúdo para o YouTube entender. Por quê? Porque o canal tem 5 anos, né? E agora, em 2026, nós vamos focar mais no canal. Vamos colocar várias coisas para vocês, várias novidades lá. Porém, o YouTube tem que entender, porque se vai ser gratuito, vocês vão poder estudar para vários concursos públicos gratuitamente, certo? Só que daí a gente vai receber do YouTube para fazer os vídeos. Mas se vocês não curtirem, não comentarem, não deixarem seu like, o YouTube não vai entender que vocês estão gostando. Então tem lá 1000 visualizações. Nossa, quanta gente assistiu, mas ninguém deixou o joinha, ninguém deixou o comentário. Então peço para que vocês ajudem depois no canal, porque vai ajudar vocês. Nós vamos focar agora em 2026, nos próximos concursos. Vejam, nós vamos ter concurso para a Prefeitura de São Paulo. O online vai ser pelo canal do YouTube. Nós vamos ter presencial, mas vai ser só em Guarulhos. Nós vamos ter a nova prova, para quem não prestou, para quem vai prestar de novo, Prova Nacional Docente, vai ser disponibilizado tudo para vocês, de outros municípios. Então, assim, ajudem o canal, tá? Eu tô dando esse recadinho aí, porque o pessoal tá acostumado só com os grupos do WhatsApp e não com o canal, tá bom? Um abraço, muito obrigada e até a próxima. Opa.